Qual o primeiro passo para você deixar de ser uma mulher sobrecarregada? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Fica até o final, que eu vou te ajudar a virar uma chave, que você vai sair desse vídeo com atitudes práticas, com atitudes concretas para você aplicar no seu dia a dia. Talvez você tenha chegado até aqui cansada, não apenas fisicamente, mas cansada por dentro, cansada de tentar, cansada de se explicar, cansada de sustentar tudo sozinha, cansada de sentir que faz muito e mesmo assim algo não se organiza. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o esgotamento emocional feminino, sobre o equilíbrio interior da mulher como eixo do lar. E também falamos sobre alguns vilões silenciosos que roubam a paz da família. Hoje eu quero dar um passo decisivo com você, porque reconhecer o cansaço é importante. Nomear os vilões é necessário, mas existe uma pergunta que precisa ser feita para que a mudança real aconteça. Por onde eu começo quando eu estou emocionalmente esgotada? Não é possível mudar tudo de uma vez. Não é possível resolver casamento, educação de filhos, trabalho, fé, corpo, rotina, tudo ao mesmo tempo não é possível. Mas é possível dar o primeiro passo certo. E quando esse passo é concreto, o restante começa a se reorganizar. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você está na série De Volta ao Lar, ordem interior para reconstruir a sua família. Essa não é uma série de motivação rápida. Essa é uma série de conteúdo para realmente formar você. Não é conteúdo para te animar por alguns minutos, é uma série de formação, pensada para mulheres que amam profundamente as suas famílias, mas que sentem que algo se perdeu no caminho, principalmente por dentro delas. Ao longo dos últimos anos, eu venho acompanhando mulheres em processos de orientação familiar e mentoria, e eu percebi que existe algo muito claro. Mulheres não estão esgotadas porque são fracas. As mulheres estão esgotadas porque nunca foram ensinadas a se compreender por dentro. Elas aprenderam a cuidar de todos, a sustentar tudo, a funcionar mesmo exaustas. Mas não aprenderam a ler a própria história, a entender as próprias emoções, a reconhecer como o passado molda o presente e como ele pode aprisionar o futuro. E sem esse entendimento, qualquer tentativa de mudança vira mais um peso. Por isso, antes de falar de rotina, disciplina, espiritualidade ou decisões práticas, existe algo que precisa vir primeiro. E é disso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu sou Cíntia Vilela, orientadora familiar e mentora de mulheres que amam profundamente as suas famílias. Mulheres que se dedicam, que sustentam muita coisa ao mesmo tempo, mas que muitas vezes chegam até mim cansadas, sobrecarregadas e confusas por dentro. E essa série nasceu de muitas conversas reais, de muito estudo e principalmente de muita escuta ativa na vida concreta de mulheres. E hoje eu quero te apresentar o primeiro passo real para você sair do esgotamento emocional. Quando a mulher ela se sente esgotada, a primeira reação quase sempre é tentar mudar o que está fora. É como uma casa com infiltração interna. A parede ela começa a manchar e a pessoa passa uma tinta. A mancha some por algum tempo, mas ela volta. Por quê? Porque o problema nunca esteve na parede. O problema está no encanamento. Muitas mulheres vivem assim, pintando paredes emocionais sem nunca tocar na raiz do vazamento interior. Na maioria das vezes, quando uma mulher consegue notar que ela está exausta, qual que é o primeiro passo? Ajustar a rotina, mudar horários, buscar ser mais organizada, ser mais firme, ser mais disciplinada, e nada disso está errado. O problema é que, quando tudo isso vem antes dela entender quem ela é e como ela funciona por dentro, essas tentativas viram mais cobranças. Muitas mulheres me dizem: eu já tentei de tudo. E quando a gente vai olhar com calma, elas realmente tentaram, mas tentaram sem clareza interior. Tentaram mudar o comportamento sem compreender de onde vêm as emoções. Tentaram organizar a vida sem entender os próprios limites. Tentaram sustentar a família sem saber o que sustentam essas mulheres.
Por isso, o cansaço não diminui. Por isso, isso não funciona. A mulher, ela faz botox, ela faz dieta, ela muda a rotina, ela ajusta a agenda, ela faz isso, faz aquilo, e aquele vazio continua. Como tentar encher um balde furado. Quanto mais esforço, mais frustração. Não porque falta água, mas porque ninguém parou para olhar o fundo do balde. E esse é o primeiro erro silencioso. Querer mudar a vida sem se compreender. O seu esgotamento emocional vem de quem você é, vem de quem você se tornou, vem da sua história. Você sabia que o seu passado explica muita coisa? Explica, por exemplo, como você reage, por que você reage, explica os seus medos, explica as suas defesas, explica as suas dores. Mas existe um erro grave que muitas mulheres cometem. Elas usam o passado como sentença e não como compreensão. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque eu não consigo confiar no meu marido por causa do que o meu ex-marido me traiu. Eu não consigo descansar porque eu tive que ser forte. Tudo isso se explica, mas não pode definir a mulher que você quer se tornar. Eu escuto com muita frequência nos meus atendimentos mulheres adultas, mulheres competentes e inteligentes, mas que ainda tomam decisões como quem precisa se defender do seu passado. É como dirigir olhando apenas para o retrovisor. O retrovisor é importante? É. Mas se ele vira o seu principal campo de visão, o acidente vai ser inevitável. Agora, quando o passado passa a explicar também o futuro, a mulher perdeu algo essencial: a autoria da própria história. Ela entra num lugar perigoso, o da vitimização. E atenção, vitimização não significa que a dor foi inventada. Significa que, mesmo tendo sido ferida, a mulher entrega o controle da vida para quem a feriu. Na prática, a vitimização aparece assim: a mulher até reconhece aquela dor, mas espera que o marido mude, os filhos mudem, a vida facilite, para que então ela fique bem. Enquanto isso, a própria vida fica suspensa. E aqui entra um ponto muito importante do vídeo de hoje. Uma mulher emocionalmente esgotada quase sempre perdeu o controle do próprio eu, da sua identidade, da sua própria história, da sua biografia. Ela vive reagindo, compensando, se defendendo, tentando agradar, tentando sobreviver. A mulher vive como alguém que cuida da casa onde nunca entra nos cômodos. Ela resolve tudo na sala, na cozinha, nos quartos, mas mantém certas portas sempre fechadas. E aquilo que não é visitado começa a apodrecer em silêncio. Quando algo dá errado, ela aponta o marido, os filhos, o passado, os pais, as circunstâncias. E tudo isso pode ser até verdade, mas enquanto o eu não assumir o papel de protagonista, nada muda. O problema não é o que fizeram com você. O problema é o que você vai fazer com isso a partir de agora. Uma mulher que não governa a própria mente passa a ser governada pelo medo, pela culpa, pela raiva, pela comparação, pela dor antiga do passado. E isso gera um cansaço profundo, porque ela vive em estado de defesa permanente. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar coisas que talvez você ainda não tivesse nomeado, curte esse vídeo, se inscreva no canal, porque esse conteúdo pode chegar assim a outras mulheres e famílias que estão tentando viver melhor, mas não sabem por onde começar. Bom, aqui então chega num ponto muito importante, que é o primeiro passo para sair do esgotamento, não é mudar tudo, é se conhecer. Autoconhecimento não é autoanálise obsessiva. Não. Autoconhecimento não é olhar para o passado para se justificar. Autoconhecimento é reconhecer atitudes, perceber gatilhos, entender as suas reações, identificar aonde você se perde e onde você se sabota. Então, eu preciso explicar essa parte com muito cuidado, porque muitas mulheres nem sabem o que significa autoconhecimento.
e algumas até rejeitam a ideia sem perceber. Primeiro, eu quero te explicar o que não é autoconhecimento. Autoconhecimento não é ficar olhando o tempo todo para o passado para se justificar. Autoconhecimento não é se vitimizar, não é se rotular, não é se justificar e nem justificar os seus erros. Autoconhecimento também não é introspecção vazia, sem análise, sem direção. Autoconhecimento é aprender a se observar com honestidade. É saber como você reage quando você está cansado. Quais situações despertam a sua ira, a sua irritação? Quais situações despertam a sua impaciência, a sua falta de controle? Ou a sua fuga? O que te faz perder a paz? O que faz você se exigir demais? Aonde você se abandona? É saber quais são os seus gatilhos emocionais. Não para você se culpar, mas para você se conduzir melhor. A maioria das mulheres nunca foi ensinada a fazer isso. Nos dias de hoje, as mulheres passam 20 anos estudando para ter uma profissão, mas não aprenderam a se conhecer, não aprenderam a ser família, a ser uma esposa, a ser uma mãe. E eu falo mais: muitas mulheres evitam o autoconhecimento, porque exige algo difícil, que é parar, refletir, meditar, amadurecer, ou seja, chamar para si a responsabilidade. Parar de correr de um lado, correr de outro, parar de reagir, parar de se vitimizar, parar de se esconder por trás da ocupação. Se conhecer dói, porque obriga a mulher a olhar para os seus limites ignorados, para suas feridas, para os padrões impostos pela sociedade. Se conhecer obriga a mulher a fazer escolhas intencionais, parar de viver no automático. E parar para muitas mulheres parece fracasso, mas na verdade, parar é como puxar o freio de um carro desgovernado. Não é desistir da viagem, é evitar o acidente. Mas é exatamente aí que começa a liberdade. Porque aquilo que não é compreendido acaba sendo repetido. E aqui está a mensagem principal desse vídeo. Sem autoconhecimento, o seu interior não vai se organizar. Sem autoconhecimento, a mulher reage ao invés de escolher. A mulher vive no automático. A mulher se perde em tantas comparações com outras pessoas, porque ela não sabe viver a sua identidade. A mulher sem autoconhecimento, ela confunde esforço com amor e ela tenta sustentar tudo sem se sustentar. Por isso, qualquer mudança sem autoconhecimento vira mais um peso. Agora, com o autoconhecimento, as prioridades se organizam, os limites se tornam claros, as emoções deixam de comandar e as decisões ficam mais maduras, ficam intencionais. O equilíbrio emocional de uma mulher começa quando ela começa a se conduzir por dentro. E como adquirir autoconhecimento? Com técnica, com exercícios, com leitura guiada. E é exatamente isso que eu faço nas minhas mentorias de orientação familiar. Tudo começa com o autoconhecimento. Não como um fim em si, mas é a base para uma vida ordenada, mais consciente, mais serena. Uma mulher que se conhece, ela deixa de viver reagindo ao mundo e começa a conduzir a sua própria vida, conduzir a sua própria história. Uma mulher que conhece o seu temperamento, conhece a sua linguagem de amor, conhece os seus traumas, os gatilhos das suas emoções. Essa mulher, ela consegue ordenar a sua vida interior. Nas minhas mentorias, esse processo é aprofundado com método, acompanhamento meu diário, prático. Não é sobre teoria, é sobre aplicar isso na vida real, no casamento, na maternidade, na espiritualidade, na rotina. E aqui no YouTube eu mostro o caminho. Na minha mentoria, eu pego na mão da minha mentorada e ensino o como, o passo a passo, respeitando a história e o momento de cada mulher. Se você sente que chegou a hora de se reorganizar por dentro, o link está na descrição. Clica no link,
Marque seu primeiro atendimento de forma gratuita e será um prazer te ajudar nesse caminho. O esgotamento emocional não nasce de um dia para o outro. Ele também não se resolve com uma única decisão, mas toda mudança real começa de um primeiro passo consciente. Quando a mulher começa a se conhecer, ela recupera o eixo. E uma mulher equilibrada não é perfeita, mas é uma mulher estável. A mulher equilibrada não é uma mulher impecável, mas é uma mulher inteira. E quando a mulher se conhece, ela se posiciona melhor, ela se comunica melhor, ela se valoriza, ela é valorizada, ela ama de forma intencional, porque o amor não é sentimento, o amor é decisão. E assim, quando o eixo volta, o lar começa a respirar, ele se torna um lugar de refúgio de paz. Então a família ela não se improvisa, ela se constrói. E no próximo episódio nós vamos falar como o equilíbrio interior da mulher reflete na dinâmica do casamento. Porque uma mulher emocionalmente organizada vive melhor um casamento, vive um casamento forte e unido. E esse passo a passo eu vou te mostrar no próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo.